Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Tá Ligado na Cidade. Beleza, galera? No programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que mais do que nunca está exigindo a atenção de todo mundo: os desastres naturais. Infelizmente, muitos desastres naturais têm sido registrados em várias partes do mundo. Como agir para se proteger e também para evitar essas situações? No estúdio, quem conversa com a gente sobre esse e outros tópicos são o José Benedito da Silva, coordenador da Defesa Civil Municipal de São José dos Campos, e também a Júlia Godoy, que é psicóloga. Será que a população da cidade sabe o que fazer em casos de desastres naturais? A gente foi descobrir no quadro Tá na Rua. Já no Câmara Repórter, você vai conhecer mais sobre uma estação meteorológica e como as informações coletadas por lá são transmitidas ao CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Já começou, tá ligado? Os casos recentes de inundações no Rio Grande do Sul vêm chamando a atenção do mundo todo. E situações como essa geram muitas discussões na sociedade. Entre elas a dúvida: será que são fenômenos ocasionados unicamente pela vontade da natureza? Ou será que existem interferências das ações do homem também? Quem debate isso com a gente hoje, aqui no estúdio, são os nossos convidados. O coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, José Benedito da Silva, o Dito, e também a psicóloga Júlia Godoy. Olha só, Júlia Godoy, hein, gente? Bem-vindos. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bem. Começando essa conversa, né, tem várias coisas que a gente pode abordar dentro desse assunto, mas primeiro queria ouvir você, Dito, porque está mais próximo ali do primeiro impacto, né? Como que a gente pode começar a falar a respeito de como a sociedade recebe uma situação como essa, né? Imaginando um lugar que não tem a expectativa de um desastre como esse, como se preparar para uma situação como essa, como entender mesmo esse primeiro impacto? As pesquisas mostram que de 2019 para cá, né, as mudanças climáticas têm sendo cada vez mais severas, né? Então, assim, a própria natureza cobrando mais, né? Então, os municípios, a ordenação urbana, né, a ocupação de solo, tem se tornado um tema bastante importante em qualquer que seja a localidade, né? Porque cada região ela tem a sua particularidade, né? Tem região que é ribeirinha, né? Que são comunidades próximas a rios, córregos, e tem regiões que a ocupação está em encostas, né? Em áreas de declividade, que aí é suscetíveis ao risco de escorregamento. Então, no caso aqui da nossa região, nós temos essas duas situações, né? Então, nós temos rios que cortam a cidade e também temos regiões montanhosas. E pelo que você comentou, né, só nessa resposta já fica claro, né, Dito? Quer dizer, não é só efeito da natureza, tem também ação do homem diretamente ali. Exatamente, né? Até na Defesa Civil se discute muito essa questão do risco, né? Entre o perigo e o risco, né? Então, assim, um local que tem uma declividade que demonstra uma certa fragilidade, ela tem apenas perigo se caso não tiver nenhuma pessoa ocupando aquele local. A partir do momento que a pessoa chega naquele local e faz uma intervenção para poder construir uma casa, que seja, né, fazer uma moradia, obviamente que ele tem que mexer na feição, né, do terreno, fazer um corte, fazer um aterro, um lançamento de terra, enfim, e todas as consequências que ele traz depois da ocupação dele. E aí sim passa a se tornar uma área de risco. E da mesma forma, quem ocupa a área ribeirinha, né? Então, todas as pessoas que ocupam as áreas que são alagáveis, né, que nós chamamos, nas áreas planas, nas bacias, várzeas, também é suscetível, dependendo da ação climática, né, dependendo das condições climáticas, ser afetado aí por um alagamento, uma inundação, por exemplo. E aí a gente entra numa questão social, né, minha gente? Porque, vamos falar a verdade, se todo mundo pudesse escolher, ninguém ia querer morar numa área de risco. Mas aí a gente tá na nossa sociedade, né, Júlia? A gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas possibilidades e acaba vivendo aonde está incluso ali, né? Onde conseguiu conquistar a tua casinha. E quando a gente fala de desastres naturais, a gente tem visto muito isso na situação do Rio Grande do Sul, assim como a gente já viu em outras, até aqui, que já aconteceram perto da gente. São Sebastião, no litoral norte, no ano passado, aconteceu muito disso, das pessoas estarem sim em área de risco, mas estarem apegadas às suas casas, aos seus pertences, e ter toda uma questão psicológica envolvida para não querer sair dali. Como lidar? Senso de pertencimento, né?
As pessoas querem viver, querem estar, né, no lugar em que eles se sentem seguros e confortáveis. É muito desafiador você conseguir intervir nesses casos, né? Mas, como o Dito falou, né, quando o risco ele é elevado, né, o importante é sempre a vida humana, né? E isso precisa ser prioritário, né? E como que a gente consegue entender, falar a respeito dessas questões emocionais, da saúde mental de forma geral, a partir dessa questão importante que você destacou do senso de pertencimento, né? A partir do momento que a pessoa é tirada daquele lugar ao qual ela pertencia. Sim. Isso está muito relacionado, inclusive, ao que acontece quando se vive uma situação traumática, né? Um evento, né, traumático de toda forma, ela vai causar ali feridas na memória daquele indivíduo e no conceito que ela tem sobre identidade, né? Então, buscar estar numa situação em que ela se sinta segura, em que ela se sinta cuidada, né, em que ela tenha atenção às suas necessidades é fundamental para que ela volte ali à sua normalidade, né? Mas é natural que diante de uma situação, de um evento que aconteça de forma inesperada, né, haja um tempo ali até que ela comece a responder e a retornar ao seu funcionamento normal. A gente está falando aqui, né, pessoal, de pessoas que estão vivendo diretamente nesse tipo de situação, mas não é todo mundo. Nas ruas, hein? Será que a população aqui de São José está bem informada sobre esse tema, sobre os desastres naturais, os desastres ambientais? Vamos conferir no quadro Tá na Rua. Você sabe qual é o trabalho da Defesa Civil? Na realidade, a Defesa Civil ela serve para defender, ajudar as pessoas carentes em alto risco também, né? Serve também para organizar as situações, que tem muitas pessoas que estão necessitando, sim, de acolhimento. E o governo está tentando ajudar as pessoas desta forma. Então, eu acho isso, né? Que a Defesa Civil é para defender as pessoas. Ela dá assistência aos desastres naturais, como enchentes e outros. E você acompanha o trabalho deles? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sempre, através da mídia, através das redes sociais, jornais, revistas. Da Defesa Civil, acho que consiste em zelar pela população, né? Acredito, cuidar, acho que também dos animais, não tenho certeza. Assim como acontece no Sul, cuida para que as pessoas com vulnerabilidade sejam bem cuidadas, né? Acho que é um pouco nesse sentido. O que eu posso imaginar é que eles sejam os responsáveis por manter a segurança da cidade. É isso que a gente espera, né, desse órgão. Eu também devo confessar que nunca me preocupei em saber direito. Defender os civis, o que é mais por trás disso, eu agradeço se vocês vão lançar alguma matéria, porque nos conta como esse povo trabalha, o que eles fazem. Tá aí, gente. Olga, na verdade, nós que te agradecemos por compartilhar essa dúvida com a gente, né? Pois é, então vamos perguntar aqui pro Dito, né? O Dito, pessoal, não sei se por um lado até é bom, né, que não saibam o que exatamente a Defesa Civil faz, quer dizer que não estão numa situação de risco. Mas quem vive sente mais no dia a dia. Para quem nunca ouviu falar, explica direitinho como é a ação da Defesa Civil nesse tipo de situação. A Defesa Civil ela tem como primícia do seu trabalho a prevenção. Depois, as outras fases, caso, né, ocorra algum evento, né, que interfira na vida da comunidade. A primeira coisa que a Defesa Civil faz, ela é conhecer o município, conhecer as áreas vulneráveis do município, ou seja, todas as áreas que têm possibilidade de algum risco. E são vários riscos, não é só o risco de inundação, nem o risco de deslizamento, temos o risco também tecnológico, industrial, rodoviário, aéreo, né? E tudo isso contempla aqui na nossa região, né? Então a gente tem um trabalho intenso, aí forma-se um plano de contingência, onde você junta todos os recursos, tanto que você tenha municipal, como recursos externos também, de socorro, salvamento, concessionárias, né? Tem ocorrências, por exemplo, que você precisa das concessionárias para você conseguir atender, e também o trabalho com a comunidade.
com a comunidade. Então hoje a Defesa Civil, ela tem um sistema chamado NUPDEC, que é Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Nós estamos implantando isso hoje aqui na nossa cidade, em todas as áreas de risco, com maiores potenciais de desastres, para treinar, conversar com a comunidade. Então essas dúvidas, nós estamos fazendo essa explicação, essas planativas nas comunidades, inclusive com treinamento da própria comunidade. Porque quem mais conhece a fragilidade do local onde ele mora é o próprio morador, né? É ele que sabe a construção dele, como que foi feita, é ele que sabe, né, todo o descarte que ele faz das coisas, tanto de água servida, se tem esgoto, se é fossa, né? Então, assim, ele nos ajuda a gente a fazer esse monitoramento. E aí, então, a gente usa também hoje da tecnologia, né, com estações meteorológicas, com índice pluviométrico, medida de chuva, de vento, de rajada, temperatura, enfim, para que a Defesa Civil faça então um plano estratégico de atendimento. Perfeito. Então, o que a gente busca fazer hoje é saber o que está para acontecer e não agir depois que já aconteceu. Então, essa é uma das atribuições nossas. Junto com a meteorologia, né, hoje temos todas as informações meteorológicas também, temos parcerias, né, de empresas que conseguem hoje nos dar todas as informações meteorológicas, inclusive com as previsões, e para que a gente possa, então, estrategicamente fazer o nosso trabalho. O município é grande, Sim. São várias áreas, então você tem que saber onde atuar primeiro e quais são as prioridades e quais as áreas que no momento de uma chuva está mais vulnerável. E isso a gente faz através dos pluviômetros com as medidas de chuva. Excelente. A gente ainda vai ver um pouco mais sobre isso aqui no programa de hoje. Com certeza, porque o trabalho é muito amplo. Gente, o Tá Ligado vai para um rápido intervalo, mas antes, informação sobre legislação aqui. A Lei 10.729 de 2023 autorizou a Prefeitura de São José a instituir o programa Brigada Escolar de Defesa Civil na rede pública municipal de educação infantil e ensino fundamental. O programa tem o objetivo de oferecer educação básica em segurança pública e desenvolvimento de ações de enfrentamento a emergências ou desastres naturais, como capacitando monitores, professores, servidores, alunos, enfim, todo mundo. E a intenção é que o máximo de pessoas possível saiba como evacuar os estabelecimentos de ensino em caso de incêndio ou outras ocorrências, além de serem capazes de prestar os primeiros socorros se houver acidentes. Para você se informar mais sobre essa e outras leis aqui da cidade, é muito simples, é só acessar o site da Câmara Municipal, www.câmarasjc.sp.gov.br. Agora sim, o intervalo. Tá ligado? Volta já. Tá ligado de volta e hoje o assunto por aqui é desastres naturais. Como agir se algo acontecer? Como prevenir? Para entender mais sobre os trabalhos de alguns profissionais envolvidos nesse tema como um todo, o quadro Câmara Repórter foi até uma estação meteorológica. Olha só. Essa estação, ela trouxe para nós maior fluidez, tanto para o atendimento, para a estratégia, né, de atendimento, principalmente nas situações de emergência, e acompanhamento de toda a movimentação, tanto de chuva, né, no período chuvoso, e também no período da estiagem com relação à umidade relativa do ar. Foi instaladas 35 estações, né, em locais estratégicos, principalmente nas áreas mais vulneráveis do município, para que a gente consiga ter em tempo real as informações de movimentação de chuva e também o acompanhamento do índice pluviométrico, ou seja, ter a medida de quantos já choveu em cada região da cidade, até mesmo para a gente startar os trabalhos de vistoria de campo, a equipe técnica, a avaliação, ou até mesmo, se for necessário, fazer uma intervenção junto com aquela comunidade para preservar vidas. Ela é uma estação totalmente tecnológica, né? Ela é independente, ela tem placas solares de alimentação, então ela não depende, né, de estar em um lugar que precisa de ter uma rede de energia elétrica, simplesmente ela precisa estar num lugar que tenha comunicação de Wi-Fi, né? Esta estação meteorológica é uma inovação, né? São José saiu à frente, então hoje
os nossos agentes já vão usar aplicativos, ou seja, usar os celulares, né, com uma informação mais rápida, mais dinâmica, os relatórios, as vistorias, os registros serão feitos online. Então isso facilitou também na tecnologia o trabalho da Defesa Civil, tanto no monitoramento, nas ações de emergência, o treinamento com a comunidade. Eles irão receber também o SMS, informações da Defesa Civil, estão sendo treinadas com esses grupos de proteção de defesa civil voluntariada, onde nós estamos definindo rotas de fuga, ponto de encontro, que caso venha a necessidade de um acionamento de sirene, as pessoas saibam o que fazer. De volta aqui no estúdio com os nossos entrevistados, o Dito, que participou do quadro, tá aqui, lá, tá em todos os lugares, e também com a Júlia Godoy, que é a psicóloga aqui, tirando todas as nossas dúvidas. Dito, voltando para esse papo, essa questão da meteorologia, dá para prever uma situação que apresente ali uma gravidade maior, mais acentuada, com quanto tempo, mais ou menos? Nós temos várias ferramentas hoje, né, que são disponíveis para que a gente consiga fazer planejamento diante de uma mudança climática. Nós temos previsões diárias, né, semanais, enfim, e previsões com algumas horas de antecedência. Haja vista que nem isso, às vezes, né, acaba mudando no decorrer da ocorrência, né? Nós estamos aí, nossa região aqui, próximo ao litoral, próximo à Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e o próprio Vale do Paraíba, é bastante interessante as mudanças climáticas na nossa região. E isso pode alterar também repentinamente. Dentro de uma hora, uma previsão pode ser alterada. Mas a tecnologia ainda é a principal ferramenta que nós utilizamos, né? Os nossos parceiros, os órgãos oficiais de meteorologia, e isso nos ajuda bastante para que a gente possa montar as estratégias, né? Além das previsões por tempo, né? Período da estiagem, por exemplo, já tem uma previsão, porém ela pode ser alterada, mas você já tem ali uma logística de trabalho, não só dentro da própria estrutura da Defesa Civil, como no entorno, no nosso plano de contingência de trabalho. E Júlia, uma coisa que a gente não consegue prever nem com muita tecnologia são os impactos no psicológico de uma pessoa que vivencia tudo isso, né? Quero falar um pouco de trauma com você. É possível uma pessoa que vivenciou uma coisa tão horrível, às vezes perdeu quem ama, perdeu, né, seus pertences, seus animais de estimação, superar, viver normalmente depois de uma experiência como essa, ou vai ser uma marca que vai estar ali, ó, para sempre dentro daquela pessoa? Passar por um evento traumático, né, deixa ali feridas na memória dessa pessoa, né, no conceito que ela tem de identidade, né, e isso causa uma grande alteração, né, um estresse ali agudo, e é esperado, né, de fato, que hajam respostas, né, respostas emocionais, cognitivas, físicas, né, especialmente logo após um evento desse tipo, né. Claro que com o passar, né, das semanas ali, a maior parte das pessoas, pelo menos é o que as evidências científicas nos mostram, né, cerca ali de 75% delas vão conseguir se recuperar, né, de um evento traumático a partir das suas próprias ferramentas de resiliência, lógico, com o auxílio da comunidade, da sociedade, né, tendo o amparo necessário para que isso aconteça. E em alguns casos, né, algumas dessas pessoas não vão conseguir se recuperar. E aí sim vão, por exemplo, desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí será necessário um tratamento, algo mais específico para conseguir contribuir para que essa pessoa volte a ter uma saúde mental mais estável e uma melhora da sua qualidade de vida. Mas ali, pelo menos no primeiro momento, é interessante ter um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, de algum profissional da saúde mental, né? Quando a gente pensa numa situação catastrófica, especialmente quando for um desastre, por exemplo, natural, né, algo muito grandioso, é algo que a gente chama de pronto-socorro psicológico, né? Então, são
pessoas, profissionais que não necessariamente são psicólogos e que tomam essa linha de frente. Existem vários protocolos, né? A Organização Mundial da Saúde disponibiliza, quem jogar no Google esse nome, né, consegue ter acesso a esse protocolo, e que serve para auxiliar, dar suporte a essa pessoa nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio, né? A partir disso, cuidando e atencionando principalmente daquilo que é mais básico, né? Então, a segurança pessoal, a integridade física, né? E causando ali, trazendo essa pessoa para um contexto de bem-estar. E isso vai favorecer que, de fato, não evolua posteriormente para um transtorno mais grave. Pessoal, nosso tempo está quase acabando, mas antes eu acho que é muito importante, né, Marvel, a gente não deixar de perguntar para o Dito como acionar a Defesa Civil e em que tipo de situações. A Defesa Civil hoje, nós ficamos dentro do Centro de Segurança e Inteligência, né, nós temos lá os nossos despachadores 24 horas por dia. Então, e a ligação em situação de emergência, também como nós temos essa integração aqui na nossa cidade entre todos os setores de segurança pública, né, e atendimento de socorro, inclusive bombeiros, SAMU, dentro dessa plataforma de ação no nosso Centro de Segurança e Inteligência, o nosso CSI, a Defesa Civil aqui em São José dos Campos ela é acionada através do número 190 para situações de emergência. 24 horas por dia, equipes de plantão, sobreaviso, porque como eu já disse aqui, né, tem vários tipos de riscos, né? Pode acontecer um acidente com um produto químico, com alguma alteração, alguma outra ocorrência, uma queda de árvore, por exemplo, algumas situações que interferem a vida das pessoas, colocam algumas pessoas em risco, até mesmo uma avaliação de emergência, é acionada através do número 190, a Defesa Civil tem sempre lá um agente para estar acolhendo a informação e orientando, inclusive, de primeira mão e fazendo o atendimento. Excelente. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Tá Ligado. Obrigado mesmo pela participação e por tudo que vocês trouxeram de informação pra gente. Foi ótimo Eu poder que agradeço. contribuir. Que agradeço a oportunidade. E você que está assistindo, continua por aí que a gente vai para um intervalo, mas já, daqui a pouquinho, tem quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Até já. Voltamos com o Tá Ligado para o quadro que traz informações sobre os trabalhos aqui na Câmara Municipal. Este é o Atividade Legislativa. E quem está com a gente, mais uma vez, é o nosso colunista, Lucas Guerra. Lucas, seja bem-vindo e bem-vindo e Muito bem-vindo. obrigado, mano. Eu gostei do colunista, eu vi que você Gostou, né? né? Eu tô achando Essa muito palavra. legal isso. Sabe que todo mundo diferente. fala repórter, tudo, né? Mas colunista... Não, imagina, aqui você tem um peso, local né? de Tem destaque. Tem peso. Gente, rapidinho, só ajustar o microfone aqui. Fique à Aí vontade, pronto. nosso colunista Vai ficar assim, pronto, pode agora tá fazer isso. ajustado o Você microfone. não é um mero repórter, é um colunista, entendeu? Guerra, bom, o que você traz pra gente hoje? Então, pessoal, fiquei sabendo, mais uma vez, eu sempre falo que os passarinhos me contam, né? O passarinho me contou que o tema do programa de vocês, a gente está falando de desastres naturais, né? Obviamente, a gente está vivendo uma coisa extremamente complicada aqui no Brasil, que é a questão do Rio Grande do Sul, né? Que pede a imobilização de todo mundo. E pensando, obviamente, em prevenção, a gente sabe que cuidados preventivos, no caso do Rio Grande do Sul, poderiam ter evitado um tamanho, né, dessa tragédia. Aqui em São José, a gente tem um projeto de lei aprovado muito importante que trabalha essa questão preventiva, que é para criar em São José dos Campos um programa municipal de prevenção de desastres. A ideia é utilizar a tecnologia, importantíssimo, né? Fazer com que a prefeitura possa firmar convênios, parcerias com empresas, para que a gente use a tecnologia, sistemas de monitoramento, né? Então a gente tem noção quando vai chegar uma chuva forte ou o que pode acontecer, para a gente emitir alertas tanto para a população quanto para as equipes de segurança, né, defesa civil e outras equipes. Então, assim, a gente está pensando aliar tudo isso. São José dos Campos é uma cidade tecnológica, né? A gente já tem um trabalho
muito forte nessa questão aqui de prevenção. Inclusive, a gente tem um trabalho da Defesa Civil que cria núcleos da Defesa Civil. Inclusive, o Marvin, vou falar de novo, fez uma matéria disso, né, Marvin? Que utiliza, assim, é um programa em que a Defesa Civil conta com o apoio da população e cria dentro dos bairros uma proposta em que a população ajuda a avisar os outros quando for ter algum desastre, alguma chuva forte. Então, a ideia desse projeto é justamente essa, a gente criar em São José essas parcerias, ter materiais e ferramentas para prever uma possível chuva, um possível desastre, e aí já alertar população, equipe de segurança, todo mundo age junto, ter um centro, né? Ou seja, uma informação única para que todo mundo consiga agir junto e a gente consiga evitar aí impactos muito maiores. A gente sabe que danos materiais é muito ruim perder, mas quando a gente fala de vida, a gente está falando de uma outra questão, né? Então, obviamente, é importante a gente ter isso em São José também, né? Porque quando a gente fala de desastres naturais, a gente vê esses exemplos, Rio Grande do Sul, às vezes parece que é muito distante, né? Mas hoje, aqui no programa, a gente conversou com o dito da Defesa Civil Municipal e ele também reforçou que em São José também, sim, existem áreas de risco. Então, a gente precisa, sim, desses programas. Que bom que a gente tem a Câmara Municipal pensando nisso. A gente estava vendo São José dos Campos, até onde eu estava lendo, são mais de 50 áreas de risco, né? E a gente tem deslizamento, alagamento, então é bom a gente estar de olho e agir, todo mundo, população, força de segurança, todo mundo agindo junto, a gente consegue aí evitar um desastre. Incrível. Perfeito. E você que está assistindo, falar aqui direto com você que está assistindo, lembrando que se você estiver numa situação de risco aí, ó, numa área de encosta, começou a chover muito forte, percebeu um muro que está cedendo, um poste que está torto, uma árvore que está numa situação que você não está tendo muita segurança ali, ó, sai de casa na mesma hora. Depois você pensa em bens materiais. Valorizar a vida em primeiro lugar e entrar em contato com a Defesa Civil. O Dito falou aqui no programa, eu vou reforçar. Em São José, o número 190, o mesmo número da Polícia Militar, tá certo? Você liga, pede para falar com a Defesa Civil, passa aí qual é a sua situação e pede o socorro. E nosso socorro é que o tempo acabou aqui no programa, infelizmente. Exatamente. Dito isso, nosso tempo acabou. Gente, Guerra, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos nessa, Thiago? Vambora. Valeu, Guerra. Obrigado. Tchau, gente.